Pastor Ezequias, boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus esteja em nosso coração nessa noite. Você pode dizer amém? Bom estarmos aqui novamente. Essa água é para mim, para você ou para batizar? Ele lembrou. Brincadeira. Meus irmãos, é bom poder estar aqui. Pastor Josimar está ali? Que bom para ver vocês. Pastor Wendel, grandes amigos aí. Tem algum outro pastor aí? Da Meritiense aí? Não. Guaçuana, Belfor Rochense, Arraial, tem alguém aí? Não, né? Irmã Cláudia está ali, Pibi de Éden. Que bom, meus irmãos, podemos retornar aqui. E quando o pastor Ezequias me convidou para estarmos juntos nessa noite, eu me lembrei, né? 21 anos atrás, nós estávamos aqui à tarde, num domingo de sol quente, dando posse ao pastor Ezequias, né? Assumindo aqui o ministério. Eu já tinha assumido Coelho da Rocha. Meus irmãos, esse ano eu completei 30 anos de ministério pastoral, pela graça de Deus. Nós pastoreei um tempo na Iguaçuana, né? Hoje lá a região é mesquitense ali. Pastoreei por alguns anos lá, e depois vim para Coelho da Rocha. Cheguei em Coelho da Rocha em 99. Pastoreei a terceira de Coelho da Rocha até 2023 agora. Quase 25 anos de ministério ali em Coelho da Rocha. E então, eu já estava em Coelho da Rocha, pastor Sebastião saindo, né? E o pastor Sebastião saiu, e aí a nossa ordem veio aqui, os diáconos, quem estava aí na época, né? E demos posse, pastor Ezequias aqui, já se passaram 21 anos, né? Eu vi a foto do pastor Ezequias ali, eu acho que eu estou lá atrás dele, assim, escondido com a mão, assim, eu acho que sou eu, não sei não, né? Eu vi a foto dele ali, mas... com grande alegria, irmãos, pastor Ezequias é um grande amigo nosso, né? Amigo de CEPAL, amigo de viagens, amigo de congressos, né? Pastor Ezequias, assim como os demais pastores. Meus irmãos, hoje, nesse tempo, Deus nos levou para uma cidade em Arraial do Cabo, né? Nós estamos lá, aquela cidade horrível, cercada de praia, né? E nós estamos ali na primeira igreja batista Monte Alto, ajudando, cooperando ali com o nosso pastor local, pastor Rafael Bittencourt, um jovem pastor, e nós assumimos lá o Ministério de Famílias, estamos lá trabalhando com as famílias da igreja, até quando o Senhor assim quiser, né? Está tudo nas mãos de Deus, nosso Deus sabe todas as coisas, né? Se tiver mistério, nós retornaremos, se não, a nossa vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? A sua também está nas mãos de Deus, amém? Amém, meu povo aí da galeria, amém? Isso, para ninguém dormir, eu vou falar mais alto um pouquinho, se minha voz, mas é para a gente ficar ligado aí na nossa palavra. Eu quero não demorar nessa noite, meus irmãos, mas eu quero compartilhar com você a palavra. Não há outro motivo de uma igreja ser vencedora, conquistar a vitória durante 67, é isso? 67 anos, em um ministério de 21 anos, se não for aprovado por Deus, se não for chamado por Deus, se não for abençoado por Deus, ninguém consegue caminhar muito tempo, né? A não ser que tenha a bênção de Deus, entendendo nós espiritualmente, biblicamente, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas eu quero apresentar a vocês a mulher mais bonita do Brasil, depois das irmãs aqui da Central. Fica em pé, é minha Doce Vilminha. Se você entrar lá no meu Facebook, Instagram, estava lá Doce Vilminha, né? A minha esposa, que caminha aí já há bastante tempo já, Ezequiel, já tem muito tempo já também, bastante tempo. E aí, nós sempre oramos, né? Pela vida do pastor Ezequias, pelos pastores aqui, né? Mas nós cremos ainda que antes de Jesus voltar, Ezequias vai casar, né? Amém? Né? Ué, gente, tem que crer, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Deu até um rimazinho, né? Foi legal, antes de Jesus voltar. Mas, meus irmãos, que bom podermos estar aqui, de verdade, irmãos, podem ter certeza. Quando o pastor Ezequias me chamou, me ligou, eu estava em Arraial, nós estamos vindo para aqui, para o Rio, quase toda semana eu estou aqui no Rio, né?
Meu carro já vem direto, já vem para cá e volta, vai e volta. Eu tenho reuniões aqui, nós estamos tocando a nossa empresa. Se você ainda não conhece a Plagio Soluções, eu tenho que falar, é azulzinho assim, bonitinho. Os irmãos, procure a Mônica na secretaria durante a semana. Se você não tem plano de assistência funeral, procure a Mônica. Se você tem, procure a Mônica também, tá bom? Passe por lá. Tem vários irmãos aqui da igreja que fazem parte do nosso plano, já estão sendo atendidos por nós. Eu espero que demore muito para ser atendido, né? Mas você precisa de um plano de assistência familiar. Então procure a Mônica na secretaria, ela vai te dar maiores informações durante a semana, rapidinho, tá? Agora vamos lá, meus irmãos, vamos pensar no que é mais importante. É a palavra de Deus. Vamos pensar por alguns minutos sobre um tema. Esse tema foi da Junta de Missões Mundiais do ano de 2020. E eu queria, quando o pastor Ezequiel me chamou para esse momento, eu pensei sobre a igreja e sobre o ministério pastoral. Uma vez pensando como a igreja deve reagir no mundo. No mundo que nós estamos difícil, complicado de se viver. Onde vivemos na contramão, literalmente, do mundo. Que o mundo tem as suas ideias, a sua visão, a sua filosofia de vida. E a igreja e o ministério pastoral e o pastor, ele tem que viver e precisa viver segundo a visão de Deus. Segundo a visão bíblica. Segundo a visão daquele que nos chamou para essa obra, que se chama Jesus. Amém, irmãos? Então, eu queria pensar com os irmãos um pouco nessa noite sobre o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Eu queria que você pensasse só alguns minutos. Vamos falar juntos? No 3? 1, 2, 3. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É possível? Sim. É possível? Sim. Nós vamos para o texto. Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. A palavra de Deus nos ensina algo interessante. E eu queria que nós pudéssemos ler juntos, numa só versão, que vai ser projetada ali, né? Filipenses 4, de 1 a 9. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firme no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você pode dar glória a Deus? Isso, vamos lá, vamos seguir. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você pode dizer amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir a Deus agora, Senhor, fala comigo. Tinha um corinho antigo que falava assim, né? Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir a tua voz. São alguns minutos apenas, meus irmãos, que nós vamos nos deter a esta palavra. Mas esse é o momento que o Senhor quer falar contigo e comigo. Esse é o momento que o Senhor quer falar conosco e mudar a nossa vida,
transformar nosso viver, ajustar o nosso pensamento, nosso coração. Esse é o momento. Pai, agora em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez falando contigo e diante da tua palavra santa e poderosa. Nós queremos rogar a ti que o Senhor abra as janelas dos céus nesta noite. Abra também, ó Deus, os nossos ouvidos, corações e mentes, derramando do céu as tuas bênçãos através da aplicação da tua palavra, através da ação poderosa do teu Espírito, Senhor, que o Senhor fale conosco, de maneira tal que possamos sair deste santo lugar movidos e dirigidos e controlados pelo teu Espírito, que saiamos desta noite, deste lugar, abençoados pela tua palavra, pelo louvor, por tudo quanto já aconteceu, está acontecendo e há de acontecer neste lugar. Que nesta hora, Deus, o Senhor fale profundamente ao nosso coração, para que nossas vidas sejam transformadas para louvor e honra e glória do teu nome. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Rendemos graças a ti pela tua igreja, nesse tempo de existência. Obrigado pela vida de cada pastor que por aqui passou, e agora também exaltamos o teu nome pela vida do teu filho, pastor Ezequias, nestes 21 anos de ministério. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito na sua vida e na vida da igreja. Continue abençoando o teu povo neste lugar e continue falando a nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele nos faz pensar algumas coisas interessantes. A igreja, como já disse, e o ministério pastoral e o pastor que assume uma igreja, que assume a igreja, no caso, nesta noite, pastor Ezequias, nós devemos viver como igreja e como pastores alguém que mostre ao mundo a alegria de Jesus. Nós sabemos que nem todos os dias nós estamos sorridentes, né? Nem todos os dias está tudo legal com a gente. Mas no âmbito geral, a palavra de Deus ela vai nos ensinar, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele começa a relatar nos seus capítulos e na sua contextualização da igreja, falando sobre algumas coisas interessantes. Filipenses, ele vai falar no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos crentes de Filipos a que se alegrem no Senhor. Ele diz, vocês precisam se alegrar no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Vivemos hoje, nesse tempo, neste mês, um momento de muita alegria da Igreja Batista Central de São João de Meriti, por esses 67 anos, pela vida do pastor que Deus trouxe para este lugar há 21 anos, pela comunhão que existe entre os irmãos, pelos ministérios que foram construídos aqui ao longo dos anos, por tudo quanto os irmãos já viveram, de dor, de tristeza, mas também de alegrias, de casamentos celebrados, crianças apresentadas, batismos realizados e por aí vai. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, dizendo que eles precisavam se alegrar no Senhor, ter uma vida de perseverante oração. Estimula também neste livro a unidade da igreja. A igreja, ela precisa estar unida. A igreja precisa ter as mesmas visões, no bom sentido, né? A orientação do pastor, daquele que conduz a igreja, seja qual for a circunstância que a igreja esteja vivendo. Paulo, então, agradece também aos filipenses a generosidade do povo, o pastor Ezequias falava aqui antes, a generosidade do povo em auxiliá-lo no seu ministério. Ele faz essa visão do capítulo 4, mostrando unidade, alegria, oração, santidade de viver em Cristo. Paulo, ele fala à igreja de Filipos, rogando a Deus as bênçãos sobre eles. Meus irmãos, os filipenses, o apóstolo Paulo, ele dá uma receita principal, vitoriosa para a igreja, e que eu diria que também é para esta igreja, para a nossa vida, seja ela onde nós estivermos vivendo, no contexto social, igreja, família, lar. Ele dá a orientação de viver em unidade. Ele estimula a constante comunhão, alegria no viver notável dos cristãos. Irmãos, hoje,
Infelizmente, as igrejas hoje, está dividida. Está dividida. Politicamente, socialmente, por aí vai. As igrejas estão assim, Parece que os crentes já não estão se entendendo mais. Mas é interessante a gente observar a orientação bíblica. Ela diz que a unidade da igreja, ela faz a igreja avançar. A unidade da igreja faz a igreja crescer. A nossa mente, parafraseando aqui o texto que nós lemos, Daqui a pouco eu entro nos tópicos, A nossa mente, ela deve ser ocupada, preenchida, transbordante dos pensamentos do alto. Além disso, o cristão, ele deve não apenas aprender mais, mas sobretudo colocar em prática aquilo que a palavra diz. Ele diz: vocês, o que aprenderam, viram e aprenderam de mim, vocês coloquem isso em prática, o apóstolo Paulo dizendo. Analisando então esse contexto de Paulo escrevendo aos Filipenses, eu queria pensar 4 momentos agora que a igreja, para esse tempo, ela precisa viver. A igreja central, a igreja lá em Monte Alto, onde estamos, As igrejas espalhadas no nosso Brasil, elas precisam viver. Transformar o mundo com a alegria de Jesus, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós podemos transformar o mundo com a alegria de ser amável para com todos. É o ponto 1. Vamos falar juntos? Transformar o mundo com a alegria de ser amável para com todos. Olha só, Paulo usa uma palavra interessante. A amabilidade de vocês, ele fala de amor. A igreja que ama, ela avança, meus irmãos. A igreja que ama o seu pastor, ela cresce. Eu não estou falando só de número. Eu estou dizendo de santidade, de comunhão, de bênçãos celestiais, sim. E terrenas também, por que não dizer? Mas é preciso ser amável para com todas as pessoas. A Bíblia diz que não só o pastor precisa amar a ovelha, mas as ovelhas precisam amar o seu pastor. As ovelhas precisam amar a sua igreja. A igreja, os irmãos, os crentes, os cristãos, seja lá como nós queremos colocar o nome, precisa amar a sua igreja, amar o irmão, amar aqueles que estão à nossa volta, transformar o mundo com a alegria de ser amável. Meus irmãos, precisamos amar. Amabilidade é uma característica, é um atributo de ser amável. É aquele que é afável, é aquele que demonstra ternura, delicadeza. Vocábulo que é o comportamento de quem revela até uma educação, a cortesia, a generosidade. Quem ama, ele está demonstrando isso a todos. Meus irmãos, o amor é a base de todo relacionamento, seja humano, seja com Deus, seja com o Senhor. O amor, a Bíblia fala sobre o amor. E agora Paulo chama a atenção da igreja de Filipenses e diz assim: meus irmãos, a amabilidade de vocês precisa ser conhecida por todo mundo. Quando a igreja de Jesus na terra aprender a amar a todas as pessoas que passarem por elas, a igreja vai ser mais vencedora. Amém, irmãos? Quando nós aprendermos a amar mais as pessoas, nós seremos mais vencedores. Deus nos dará muito mais vitórias quando nós amamos, quando nós abençoamos. Meus irmãos, o amor é a base de todas as coisas. O amor sustenta, o amor encoraja, o amor ele traz paz. Eu me lembro, meus irmãos, que há 2 anos, quase meio atrás, quando nós fomos embora, eu deixei o ministério aqui na Terceira de Coelho da Rocha, e nós fomos embora para Arraial. Nós já tínhamos a casa lá. E eu cheguei lá, sentei na minha cama, pastor Ezequias. Sentei na minha cama e comecei a chorar. Homem também chora, Pastor também chora? Chora, Endo. Pastor chora, E aí, sentei na minha cama e comecei a chorar. Aí minha doce filminha chegou e falou: o que foi? Está passando mal? Eu falei: não. Eu só não sei como é que vai ser agora. 30 anos de ministério, irmãos. No sangue, de noite. Pastor vive ministério de noite, irmãos. Não pensa que quando o pastor Ezequiel não está aqui, ele não está vivendo o ministério, não. Está vivendo o ministério, sim. E aí, ela falou: e agora? Eu falei: não sei como é que vai ser. E eu falei: eu vou chorar 3 dias direto, depois vou levantar, Vou levantar e vou seguir. Não tem como. Precisamos seguir em frente. Mas o que me sustentou naquele momento, meus irmãos, foi o amor de Deus e o amor desta mulher, que me ama. Olha só que coisa boa, Acho que eu vou embora para Arraial hoje, não nem amanhã, não, vamos. E aí,
é o amor que sustenta. O amor sustenta o casal. O amor sustenta o casamento. O amor sustenta a igreja. O amor sustenta os crentes. E aí, lindo, né? Paulo vai lá aos Coríntios e ele ainda vai, você conhece esse texto. E ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres todo o meu sustento, tudo que possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí o texto diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Meus irmãos, o amor, e com amor poderemos ganhar muitas almas para Cristo. Quem crê nisso? Amém? É verdade isso, irmãos. Com amor, nós poderemos alcançar as nações para Cristo. Com amor, meus irmãos, nós poderemos solucionar os problemas que aos nossos olhos são impossíveis de serem resolvidos. Quantas vezes nos deparamos em problemas nossos, particulares, que são impossíveis humanamente de serem resolvidos, e quando aplicamos a dosagem do amor de Deus, Deus nos tem sempre dado uma solução. Quem crê nisso? Amém? Com amor, poderemos criar relacionamentos duradouros, abençoadores. Meus irmãos, nós saímos daqui de São João, mas por onde nós passamos, nós deixamos grandes amigos, amizades. Saí da Iguaçuana, tenho grandes amigos lá, Belfor Rochense. E aí, cheguei lá na Litorânea agora, fui abraçado pela Ordem Litorânea, estou lá agora, né, na região dos lagos lá, fui para a Ordem de lá. E aí, meus irmãos, encontramos amigos, vamos criando amizades. Isso tudo é gerado através do amor. E aí, Paulo fala assim, igreja de Jesus, você precisa demonstrar a amabilidade que está em vocês. E aí, vocês demonstrarão com isso a alegria que vem de Jesus. Quem crê nisso? Amém? Amém, irmãos? Isso aí, amém. O segundo momento, que eu queria que a gente pensasse um pouquinho, não só sobre o amor, nós podemos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Sabe como? Com uma vida de... Vamos ler lá de novo? Transformar o mundo com a alegria de uma vida de oração. Olha o que ele diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está orientando a igreja de Filipenses. Que coisa interessante. E quantas vezes, irmãos, nós vivemos ansiosos, e às vezes até esquecemos de orar. Nós só transformaremos o mundo com a alegria de Jesus, se formos crentes de oração. Não tem como essa realidade. A igreja de Jesus será reconhecida aqui por mais 67 anos. Quando os irmãos intensificarem mais ainda o amor e a oração. Quando os irmãos firmarem mais ainda na oração. Eu tive um culto na segunda-feira passada. E no final do culto, já tarde da noite, o pastor ia viajar. E ele disse assim, já tenho um grupo de irmãos que vão estar aqui às 5 da manhã para orar. Quem mais vem? Levantou uma galera lá. 5 da manhã, o culto já estava acabando quase 10 e tal, sei lá que hora era aquilo, né? E tinha um grupo já se preparando para chegar no outro dia de manhã para estar na igreja orando. Meus irmãos, a oração é interessante, porque a oração alivia o nosso coração. Se queremos mostrar ao mundo a alegria de Jesus, por mais 67 anos, por mais 21 anos de ministério pastoral, do pastor Ezequias, precisamos transformar com uma vida de oração. Não deve ser levada a nossa vida de qualquer jeito, sem falar com Deus. Isso a gente escuta desde que nos convertemos. Mas é interessante observar que a oração, ela nos faz entender a vontade de Deus. A oração, ela nos aproxima dos propósitos de Deus para nós, para a igreja. A oração nos auxilia nos nossos dilemas diários. A oração nos mostra o caminho a seguir, ainda que tenhamos que esperar algum tempo, talvez. Mas a oração ela vai nos levando à direção daquilo que Deus quer para nós. A oração, meus irmãos, ela tranquiliza o coração enquanto Deus age. Quem crê nisso? Amém? Amém? Entendeu?
A oração, ela tranquiliza o coração enquanto Deus age. E é verdade, foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei na nossa casa de vez lá, né? Eu chorei e orei. E falei para Deus, Senhor, agora eu estou orando. Mas a minha alegria vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Mas saí tranquilo, tá, irmão? Não teve crise nenhuma, não. Já voltei em Coelho da Rocha, demos posse a outro pastor e está tudo certo. Mas era o quê? Era o momento que eu estava vivendo de um corte ministerial naquele momento. E aí a gente chora. Tem momento que a gente chora, mas quando a gente chora e ora, Deus tem resposta. Quem crê, amém? A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem crê diz amém. Oração é o segundo momento. Temos o terceiro, já estamos indo lá para o finalzinho. Temos o terceiro momento. Transformar o mundo com alegria, vamos ler? Transformar o mundo com alegria de usufruir da paz de Deus no coração. Meus irmãos, é interessante esse negócio. A paz que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mundo e no mundo não há paz. Não é? Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus já nos orienta que o mundo não tem paz para nós. Mas ele diz que em Cristo nós temos paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. A paz de Deus. E se queremos, como igreja, exercer e ter a paz em nós, e na igreja, e no ministério pastoral, e naquilo que fazemos no dia a dia, nós vamos encontrar isso em Deus, transformar o mundo com alegria de usufruir da paz de Deus no coração. Quem tem paz tem alegria no viver, não é? Quem tem paz tem harmonia no viver. Não é todo dia que está tudo certinho não, né? Mas tem harmonia no viver. Quem tem paz transmite paz. Você já conversou com alguém sem paz, que não tem paz, né? No coração? Você vê que é uma pessoa amargurada, não dá um sorriso. Parece que chupa limão todo dia de manhã, né? Não consegue rir para ninguém, só toma limonada. Limonada é bom, também gosto, né? Mas tem gente que não dá um sorriso para ninguém. Cada um tem um jeito, tá, irmãos? É isso aí. Mas será que realmente esse coração está transmitindo paz? Nós podemos usufruir da paz de Deus com grande prazer e alegria. Usufruir, meus irmãos, das coisas celestiais. Usufruir das coisas do coração do Pai. Usufruir das bênçãos no campo físico e espiritual. Usufruir da bondade e misericórdia de Deus todas as manhãs. Usufruir da paz que só quem tem Jesus sabe o que é a verdadeira paz. Quem tem Jesus aí, diz amém. Então você é um ministro da paz nesse mundo. Você pode mostrar ao mundo a alegria de Jesus quando você consegue vivenciar, usufruir dessa paz. Não que todo dia vai estar tudo legal, como eu sempre falo, né? Mas você poderá usufruir dessa paz e transmitir paz. O quarto momento, para a gente finalizando, nós podemos também como igreja, os irmãos podem fazer isso durante todos os anos mais, enquanto o Senhor permitir a igreja aqui, né, comemorar o seu aniversário e tudo mais, levando a alegria de Jesus a todas as pessoas. Nós podemos também, vamos ler lá, transformar o mundo com alegria de tudo que for excelente e digno de louvor. Eu só estou contextualizando o texto que nós lemos, né? E aí, o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, dizendo assim, a nossa vida, ela deve ser para louvor e honra da glória de Deus, que nos ama, que cuida de nós todos os dias. No final do versículo 8 e 9, nós temos uma relação de coisas interessantes que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Quem crê nisso? Amém? É a palavra de Deus. Que coisa interessante, irmãos. Nós podemos transformar São João de Meriti, o Brasil e o mundo com a alegria de Jesus, tendo em nós, a cada dia sendo transformado, mudado na presença de Deus, com a alegria de tudo que é excelente e de tudo que é digno de louvor a Deus. Você crê nisso, amém? Nosso desejo, meus irmãos, é que os irmãos aqui da Igreja Central, pastor Ezequias, esta igreja amada, querida, né? Que os irmãos consigam viver estes conselhos do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Que nós possamos conseguir viver, entender que podemos transformar o bairro, as pessoas, nossa casa, família, nossos relacionamentos conjugais, trabalho, seja onde for, podemos transformar tudo com muita alegria, mas para a glória de Deus. Podemos transformar tudo e todos que estão à nossa volta, mas que seja para a glória de Deus. Quem crê nisso? Amém? Finalizando, eu queria que você recapitulasse comigo esses momentos. Vamos lá no tema: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Aí nós vimos o primeiro. Vamos lá no primeiro. Transformar o mundo com a alegria de ser amável para com os outros. Amar as pessoas. Ame as pessoas que estão à sua volta. Não deseje o mal para ninguém. Se alguém brigar contigo amanhã, né, faz por menos. Demonstre amor. É o que o Senhor fala, né? Demonstrar amor. A segunda é o quê? Transformar o mundo com a alegria de uma vida de oração. Não é orar por orar, mas ter alegria em orar. Acordar de madrugada, de manhã, de tarde, de manhã cedo no carro. Tem dia que eu oro sozinho no carro. Não é? Estou dirigindo lá, ninguém está ouvindo nada. Eu falo, eu choro, eu grito alto, eu falo com o papai. E está tudo certo, né? E aí, orar, a oração, dia e noite. Mas depois tem a outra. Transformar o mundo com a alegria de usufruir da paz de Deus no coração. Lembre-se, só você, salvo por Jesus, tem a verdadeira paz. Pode crer nisso. Só você que é salvo por Jesus tem a verdadeira paz. Ainda que vivamos momentos de conflitos, dificuldades, conflitos internos, externos, sociais, políticos, econômicos, mas nós temos a paz de Cristo em nós. Amém, irmãos? E o outro foi transformar o mundo com a alegria de tudo que for excelente e digno de louvor. Amém?